Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Elianai Cabral, que é pastor ali em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, confrontando os inimigos da cruz de Cristo. Nós temos aí como texto áureo, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 3, versículo 18, que diz: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Verdade prática, a cruz de Cristo é o ponto central da fé cristã. Sem ela não pode haver cristianismo. A fé cristã está aí baseada no sacrifício de Jesus em nosso lugar, morrendo na cruz em nosso lugar. Em Gálatas 3,13, Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro ou numa cruz. Para que isso? Para que a bênção de Abraão chegue até nós e pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Veja bem que somente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que nós recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo em nós, passamos a ser templo do Espírito Santo, passamos a ser filhos de Deus. E a salvação só é através de Jesus Cristo e é pela graça de Deus. Não vem das nossas obras, não é por mérito nosso. Então a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício de Jesus em nosso lugar. É acreditarmos naquilo que Deus fez. Deus provou que nos ama. Como é que Deus prova que nos ama? Ele prova que nos ama enviando o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus provou que nos ama. Agora prove que você ama a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Creia que Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós, lá morrendo naquela cruz, lá no Calvário. Ele levou os nossos pecados, nossas iniquidades sobre Ele. Mas, ao terceiro dia depois de sepultado, Ele ressuscitou, está vivo para todo sempre, e quando Ele ressuscitou, Ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os, Então essa missão nossa, a grande comissão, é pregar o Evangelho a toda criatura, ensinar a eles a palavra de Deus, prepará-los para estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. E nós vemos aqui o testemunho de Paulo dizendo, chorando, quando ele estava enviando essa carta aos Filipenses, e ele se lembra aqui dos falsos obreiros, falsos mestres, ele lembra aqui daqueles que se introduzem no meio do rebanho, se fingindo de ovelhas, embora sejam lobos, e ele aqui chora devido ao estrago que essas pessoas estão fazendo e vão fazer a igreja de Filipos, bem como toda a igreja em todo o mundo. E dentre esses falsos ensinos que eles ministram, que eles ensinam, está aí principalmente o justificar-se pelas obras, ou então justificar-se pela guarda da lei, ou de rituais, ou da guarda de dias. Então Paulo está muito preocupado, tanto com os judaizantes, infiltrados no meio da igreja, como também os gentios que pregavam o gnosticismo, o conhecimento humano, e também uma outra doutrina que era muito divulgada nessa época, era dizer que Deus só quer o nosso espírito e alma. O restante, o corpo, pode fazer o que quiser com ele, não tem problema nenhum. A ponto de Paulo escrever aos Tessalonicenses e explicar para eles: olha, você precisa manter irrepreensível seu corpo, sua alma e seu espírito, porque o Senhor vem nos buscar e deve nos encontrar em santidade. E essa santidade implica em manter tanto o corpo como a alma como o espírito separados para Deus. Vamos ver a leitura bíblica nossa aí. Está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 17 ao 21, que diz assim:
Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nessa lição de hoje nós teremos aí as 3 partes seguintes. Primeira parte, exortação à firmeza em Cristo. Tópico 1, imitando o exemplo de Paulo. Tópico 2, o exemplo de outros obreiros fiéis. Tópico 3, tendo outro estilo de vida. Na parte 2, os inimigos da cruz de Cristo. Tópico 1, os inimigos da cruz. Tópico 2, o Deus deles é o ventre. Tópico 3, a glória deles. Na parte 3, nós temos aí o futuro glorioso dos que amam a cruz de Cristo. Tópico 1, mas a nossa cidade está nos céus. Tópico 2, que transformará o nosso corpo abatido. Tópico 3, vivendo em esperança. Então vamos ver que nessa lição falei sobre os inimigos da cruz de Cristo. E inimigos da cruz de Cristo, Paulo aqui está se referindo a 2 principais grupos. Os judaizantes, que pregavam e ensinavam que para serem salvos as pessoas precisavam seguir as normas judaicas, tanto guardar a lei de Moisés, como também os rituais judaicos e também as coisas ensinadas no Talmud, principalmente. E aí eram incluídas as leis dietéticas dos judeus, como também a guarda do sábado, a guarda da circuncisão e outras coisas mais. Já também existia ali o outro grupo, que era o grupo dos gnósticos, que ensinavam que a sabedoria poderia ser atingida, a perfeição poderia ser atingida, mesmo sem Cristo. E também eles diziam que as pessoas poderiam viver uma vida regalada com o corpo, fazer o que quisessem do corpo, viver em prostituição, sensualismo, bebedice e tudo mais, sem se preocuparem com isso, porque isso nada tinha a ver com a salvação. Porque Deus queria o espírito e a alma e o corpo pouco importava. Então eram aí 3 tipos principais aí de coisas que eram introduzidas na igreja dos Filipenses e em outras igrejas também. Paulo, então, preocupado com isso, escreve aos Filipenses, falando a respeito desses inimigos da cruz de Cristo, aqueles que anulavam o sacrifício feito por Jesus na cruz, colocando como igual ou superior as coisas humanas, as obras humanas. Por isso, Paulo também escrevendo aos Efésios, ele diz que nós somos salvos pela graça de Deus e isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos ver aí então os comentários do pastor Elianai Cabral e vamos colocando alguma coisa a mais de acordo com aquilo que nós vamos lendo aí, aprendendo com o pastor Elianai Cabral. Vamos ver aí dentro da introdução, ele diz: das advertências de Paulo à igreja em Filipos, a exortação para que permanecessem firmes na fé e mantivessem a alegria que a nova vida em Cristo proporciona é uma das mais importantes. O apóstolo assim os estimula por estar ciente dos falsos cristãos que haviam se infiltrado no seio da igreja. Tais eram, de fato, inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo escreveu a eles e exortando-os a permanecerem na fé, nos seus ensinos, tendo os seus ensinos como base de sua fé, e olhando para o seu testemunho e comparando com o testemunho de outros que haviam se filtrado no meio deles, trazendo outros tipos de ensinos. Então Paulo estava escrevendo preocupado com eles. E eles deveriam, além de combater esses falsos ensinos, esses falsos mestres, deveriam manter a alegria, ou seja, estarem sempre cheios do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus e sempre se lembrando que a salvação é pela graça de Deus,
mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. Então ele chama esses falsos mestres, esses falsos cristãos, de inimigos da cruz de Cristo. Exatamente por quê? Porque colocavam no mesmo patamar as suas falsas doutrinas, seus falsos ensinos. E eles ensinavam então que a salvação não vinha através do sacrifício de Jesus, poderia ser adquirida por outros meios e meios humanos. Na parte 1, exortação à firmeza em Cristo. Tópico 1, imitando o exemplo de Paulo. Tópico 2, o exemplo de outros obreiros fiéis. Tópico 3, tendo outro estilo de vida. Vamos ver aí, tópico 1, imitando o exemplo de Paulo. Quando Paulo pediu aos filipenses para que o imitassem, não estava sendo presunçoso. Precisamos compreender a atitude do apóstolo não como falta de modéstia ou falsa humildade, mas imbuída de uma coragem espiritual e moral de colocar-se em Cristo como referência de vida e fé para aquela igreja. Então Paulo aqui não está querendo se colocar num pedestal, dizer que é melhor do que todo mundo, né? Nada disso, não é a falta de humildade, nada disso. Paulo está apenas se colocando ali como imitador de Cristo, porque ele dizia, olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então tudo que ele fazia era imitando a Cristo, querendo alcançar uma perfeição que ele mesmo sabia que não havia alcançado e que só alcançaria após o arrebatamento da igreja. Agora, ele lutava contra o pecado, fazia de tudo para se manter íntegro diante de um mundo corrupto. E ele queria então dizer aqui o seguinte, olha, imitem a mim naquilo que vocês têm visto em mim, meu sofrimento, minha angústia, as tribulações. Hoje em dia, os nossos líderes, será que eles podem dizer imitem a mim? Só se eles forem dizer assim, imitem a mim, carrão zero, na mansão, no sítio, na fazenda. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas dizem, imitem o que eu tenho. Imitem o que eu falo, mas não imitem o que eu faço. É isso que está acontecendo. Nós não temos visto líderes que estão realmente sofrendo por causa do Evangelho, estão passando por tribulação, angústia, estão aí sendo perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Temos visto por causa de dinheiro, de riqueza, mas não devido à pregação do Evangelho, devido à divulgação do Evangelho, devido a ganhar almas para Cristo, devido a estarem sendo usados aí em operação de milagres, maravilhas. Que existe aí, na verdade, uma luta por poder, por dinheiro, posição social, luta por conseguir aí se destacar na mídia, né? Luta por votos. Então são coisas que são bem diferentes do que Paulo ensina. Alô você do Recôncavo Baiano, também de Salvador, de toda a Bahia, convidamos você a estar conosco na segunda conferência de Escola Bíblica Dominical em Cruz das Almas, aí na Bahia. Será agora nos dias 6 e 7 de setembro, agora 2013. Esteja aí conosco. Nós estaremos aí ministrando a Palavra de Deus, eu, o evangelista Luiz Henrique, e também o conferencista Nelson Navarro. Estaremos aí juntamente com o pastor Esron Gonçalves e com o diácono Cristiano, coordenador deste grande evento. Não perca, dia 6 e dia 7 agora de setembro. Você pode entrar em contato para fazer a sua inscrição pelos telefones 75 81 41 2162 e 75 3621 3315. Também contaremos com a presença da cantora Jeane Piropo. O tema será Escola Bíblica Dominical, agente transformador da sociedade. Contamos com a sua presença, 6 e 7 em Cruz das Almas. Faça já a sua inscrição.